Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Açúcar líquido é pior. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero explicar-vos algumas informações que acabo de recolher da ciência, da literatura, que explicam que já foi demonstrado que o açúcar na forma líquida é muito pior do que o açúcar na forma líquida, sólida, granulada e assim por diante. Vou um momentinho para o quadro para te explicar. Veja, na hora de emagrecer, na hora de manter a forma, na hora de manter a saúde, é importante saber que uma das coisas que mais prejudica é o açúcar. Mas o que acontece é que todos os açúcares não são iguais. Ou seja, tem o açúcar líquido que está em sua forma líquida e tem o açúcar já mais sólido, mais granulada que está nos alimentos. Com mais consistência, o que se descobriu é o seguinte. Ok, aqui vou eu. O que foi descoberto é que o corpo, para poder engordar, para poder criar gordura, precisa que a glicose suba. Nada faz a glicose subir como o açúcar. Mas existem diferentes formas de açúcar. Como o açúcar, mas existem diferentes formas de açúcar. Por exemplo, tem açúcar comum e corrente, que na verdade se chama sacarose. O açúcar branco que te colocam no restaurante, que é jogado assim, granulada, o nome correto é sacarose. É um açúcar que é metade frutose, metade frutose. Sacarose, uma metade de metade, né? Agora, pois vem o açúcar como o que vem das frutas, como o que é extraído do milho, do xarope de milho de alta frutose. Basicamente toda a frutose. Continua sendo frutose porque vem das frutas, né? Mas o que acontece? Já se descobriu que nada te engorda tão rápido, tão eficientemente e prejudica a saúde como o açúcar em sua forma líquida. Por exemplo, é um açúcar que está oculto porque você não percebe quanta quantidade contém como tal. Por exemplo, se você consome uma fatia de pão comum, uma fatia de pão, essa fatia de pão vai ter aproximadamente de 8 a 12 gramas de carboidratos, tá bom? Isso é o normal. De 8 a 12, ok. Por exemplo, nós no Centros Natural Slim tentamos usar um pão que é mais baixo em carboidratos, que tem 4 gramas de carboidratos, em vez de 8 ou 12, para que a pessoa possa comer um pouco de pão e não engordar tanto, que não seja tão prejudicial para o diabetes e outras coisas. Mas o pão, normalmente, uma fatia de pão de sanduíche vai ter aproximadamente de 8 a 12 gramas de carboidratos. Agora, dentro desses carboidratos está a fibra. Se você tirar a fibra, que pode ser talvez até 2 gramas, então você fica com 6 a 10, que é o que depois se transforma em glicose, que é o que eleva a glicose no sangue, que é o açúcar no sangue, e depois causa obesidade e excesso de gordura. Agora, perceba que o que você não se dá conta é que isso, como está na sua forma sólida, na verdade contém muito menos carboidratos, muito menos açúcar do que o açúcar quando está na sua forma líquida. Por exemplo, um refrigerante, como uma Coca-Cola ou um refresco, em média, aproximadamente, uma porção geralmente tem 39 gramas de açúcar. Mas como está na sua forma líquida, então isso vai diretamente para o fígado. O chá, aquele chá que vendem, adoçado, Lipton ou o que seja, 34 gramas, uma porção regular, né? Ou seja, um suco de laranja, saudável, né? Porque é de laranja, que tem vitamina C e outros nutrientes essenciais e todo esse tipo de coisas. Mas tem 32 gramas de açúcar na forma de frutose, que a frutose é o açúcar natural da laranja. O suco de uva sem adoçar, em seu estado natural, tem 54 gramas de carboidratos, de açúcar, entende? De açúcar natural, de frutose. A razão pela qual a uva é uma fonte principal do vinho é porque tem tantos gramas de carboidratos que então ocorre a fermentação e é fácil fazer o vinho. Um suco de frutas, no EUA, chamam de fruit punch, que vem assim multicolorido.
37 Adrigar. As bebidas esportivas, as quais estamos falando, 40. Ah, ok. E uau. Ah, ok. E ok. Obrigado, Jorge. Ok. A limonada. Tem 37 gramas. Às vezes você diz, bom, por exemplo, um refrigerante ou talvez um suco de limão. Um açúcar, né? E tem 37 gramas. Ainda muito mais de 3 vezes mais do que o pão que você ia comer. Ou quem sabe. A bebida esportiva tem aproximadamente 23. Média, né? Tem algumas que tem mais, né? Agora, há um estudo extremamente importante que saiu, que foi feito pela doutora Dimeg. Em 2000, e esse estudo se chama assim, diz respeito ao carboidrato líquido versus o sólido. Os efeitos na ingestão de comida e no peso. É um estudo muito detalhado e abrangente, que é muito relevante. E neste estudo demonstraram que, embora tivessem a mesma quantidade de calorias, o simples fato de ser líquido aumentava a gordura em 17% a mais. Ou seja, podem ter o mesmo número de calorias, tanto se você comer a fruta assim, ou se você comer já em forma de suco de fruta, mas se for suco de fruta, você vai ganhar 17% a mais de peso, mesmo que seja a mesma quantidade de calorias. Ou seja, grande parte do que acontece é que esse tipo de açúcar que está aqui, principalmente é frutose. Frutose, como a frutose que extraem do milho. A frutose, que se chama frutose porque vem da fruta, é um açúcar que é processado principalmente no fígado do corpo. E como o fígado está aqui, quando a frutose processada, a frutose é o que mais gordura cria. A fonte principal de triglicerídeos. Triglicerídeos quer dizer gordura que está flutuando no sangue. Esse triglicerídeo, quando aumenta no sangue, depois se transforma em gordura e te engorda. Toda a gordura do corpo são triglicerídeos. Esses triglicerídeos são criados no fígado, mas nada produz triglicerídeos mais altos do que a frutose. Quer dizer que, de fato, um suco pode ser natural e, de forma natural, realmente te vai aumentar o peso muito. Então, basicamente, cuide-se do açúcar líquido. É preferível que você coma a fruta em seu estado natural, com seus minerais e fibras e tudo mais, do que tomá-la de forma líquida, porque o açúcar líquido é mortal. E isso te digo porque a verdade sempre triunfa